O Brasil é a fazenda do planeta Terra. Produz e exporta uma variedade de alimentos incrível. É o maior produtor e exportador de soja do mundo. Em 2023 e 2024 foram quase 200 milhões de toneladas exportadas, representando quase 100 bilhões de dólares, segundo o Ministério da Agricultura. Mas além da soja, o Brasil é um dos maiores exportadores de carne bovina, carne de frango, açúcar, café, milho, suco de laranja, farelo de soja, alimentando populações em escala global. A China é o maior parceiro comercial do Brasil, importando grandes quantidades de soja, carne bovina e outros produtos agrícolas. O agronegócio brasileiro fica cada dia mais rico por conta do Partido Comunista Chinês. Os Estados Unidos importam café, açúcar, suco de laranja em larga escala. União Europeia, Japão, Arábia Saudita, Emirados Árabes também importam produtos alimentícios em grande quantidade. Porque o Brasil produz uma quantidade monumental de alimentos e, mesmo assim, a população brasileira, em especial os trabalhadores de baixa renda, estão encontrando dificuldade com a inflação quando vai no mercado ou na feira. Se você quiser saber o que está acontecendo com a inflação de alimentos no Brasil e no mundo, assista esse vídeo até o final, que você vai ficar por dentro dos principais fatores geopolíticos, geoeconômicos e ambientais que estão incidindo sobre o valor da produção de alimentos no planeta Terra. Em 2024, dos 168 subitens alimentícios monitorados pelo IBGE, 119 ficaram mais caros. Esse gráfico faz uma comparação da inflação entre o governo Bolsonaro e o governo Lula, num período de 26 meses, 2 anos e 2 meses. Nesse período, no governo Bolsonaro, a inflação chegou a 22,9%. No governo Lula, chegou a 10,6%. Durante os 4 anos do governo Bolsonaro, a inflação chegou a mais de 45%, ou seja, quase 50%. Foi nessa época que ficou muito famosa no Brasil as pessoas que iam para a fila do osso. Você deve lembrar disso. No governo Lula, o primeiro ano, a inflação foi bem pequenininha, de 1% em 2023. Já em 2024, a inflação deu um salto, a inflação dos alimentos chegou a 7,7%, sendo maior do que a inflação geral. Mas quais são os fatores que estão deixando um prato de comida na mesa da família brasileira tão caro? Vem comigo que eu vou te contar. Na Espanha, maior país produtor do mundo, o azeite é negociado neste mês de agosto acima de 8 euros, ou R$ 44 por quilo, mais do que o dobro do preço de igual período do ano passado e maior valor da história. O preço médio do azeite virgem no Brasil era de R$ 20 em julho de 2021, passou a 25 em 2022 e chegou a 30 esse ano. Isso representa um aumento de 50% em 2 anos. To explain that, we have to go back to kind of last year's harvest. They, the main line shed, which is an exporter of olive oil, had the very, very, very dry growing period. Trees did not get enough moisture, and we saw many, many trees producing no fruit at all. O bispo da cidade de Jaén, na região espanhola da Andaluzia, realizou uma procissão pedindo aos céus por chuva. Senhor, Senhor, necessitamos da lluvia. Um dos motivos para quebras de safras, sem dúvida, é o aquecimento global. A média da temperatura da Terra está sofrendo forte pressão da emissão de gases que potencializam o efeito estufa. O clima sempre causou prejuízos agrícolas, só que agora seus efeitos estão mais intensos e mais frequentes, causando ondas de calor, secas, desequilíbrio nas estações chuvosas e criando um clima adverso para o desenvolvimento das plantas e seus frutos e sementes. Um estudo publicado na revista Nature, em março de 2024, mostra que as ondas de calor podem aumentar os preços dos alimentos no mundo em até 3% por ano na próxima década. Quanto mais efeito estufa, mais crise climática, mais inflação.
seca extrema, o nível da represa Jurumirim está muito baixo e a gente não está conseguindo usar a irrigação. Onde está a nossa bomba já não tem mais água. A produtividade do café brasileiro caiu 1,9% em 2024 na comparação com o ano passado. E vamos ter mais dias consecutivos de calor extremo. Com isso, regiões que são famosas por determinado plantio podem ser incapazes de manter uma boa produção. É o caso do café de Minas Gerais e São Paulo, que junto ao Espírito Santo são líderes no cultivo. Isso é porque o calor induz a uma perda acelerada de água, o que leva à interrupção do sistema de resfriamento da planta e faz com que ela pare de realizar a fotossíntese. É aí que a produção de café cai. Esse processo é chamado de estresse térmico. O pior momento para isso acontecer é depois da florada. A flor precisa de água para que o fruto se desenvolva e vire o nosso grão de café. Tem que irrigar. E a pergunta é, tem água? As guerras também exercem impacto sobre a produção mundial de alimentos. A guerra entre russos e ucranianos, por exemplo, abalou as cadeias de insumos como fertilizantes e defensivos que são exportados em larga escala pela Rússia, como também atingiu a produção de trigo e semente de girassol, que tem a Ucrânia como líder em produção e exportação, e o resultado elevou a inflação em escala global, atingindo em cheio continentes como a América Latina e a África. Ucrânia e Rússia respondem por cerca de 1/3 das exportações globais de trigo, aproximadamente 20% das exportações mundiais de milho e 80% das vendas de óleo de girassol. Milho e soja mais caros, além disso, também elevam o preço de rações e, em consequência, também de carnes. E a Rússia é, além disso, o maior produtor de fertilizantes no mercado internacional. E a Rússia e sua aliada Belarus respondem por mais de 1/3 dos fertilizantes usados no Brasil. O agronegócios brasileiro recebe todos os anos centenas de bilhões do Plano Safra através de investimentos públicos para produzir e exportar produtos agrícolas cotados em dólar, o que muitas vezes acaba deixando o mercado interno desabastecido, sendo mais uma causa que eleva os preços dos alimentos no mercado. Faz muita falta uma reforma agrária profunda e planejada para abastecer o mercado interno brasileiro com produtos baratos e saudáveis. É muito importante que o Brasil possa diversificar a sua pauta exportadora, fazendo uma transformação da sua economia que hoje está muito focada na produção e exportação de produtos primários, produtos de baixo valor agregado. O Brasil precisa, através do Estado brasileiro, coordenar um projeto de avanço da sua indústria para a produção de manufaturas sofisticadas de alta tecnologia. Para isso é necessário investimentos e planejamento em inovação, ciência, tecnologia, pesquisa, ou seja, o projeto e o parque industrial brasileiro precisa estar coordenado com os grandes institutos, universidades, centros de pesquisa, para que a gente tenha no Brasil um grande parque industrial de produtos sofisticados de alta tecnologia que possa produzir empregos com melhores salários e de grande produtividade. A gente não precisa deixar de produzir alimentos. Os Estados Unidos e a China são países que produzem manufaturas, produtos de alta tecnologia, mas eles também produzem alimentos e exportam para o mundo inteiro. O que o Brasil precisa é deixar de ter como pauta exportadora somente commodities de baixo valor agregado, para não ficar tão dependente da tecnologia estrangeira. Eu quero te convidar a fazer uma reflexão, agora que nós estamos chegando ao final do nosso vídeo, sobre o modo de produção capitalista. Países de economia primária, como o Brasil, que tem commodities ligadas aos alimentos como a sua principal pauta exportadora,
precisa cada vez mais destruir o meio ambiente, causar desequilíbrios nos mais variados ecossistemas e na sua biodiversidade, o que muitas vezes gera crises climáticas, pandemias, interrupção de cadeias produtivas, gerando consequências muito devastadoras para principalmente a população de baixa renda, pois diminui a oferta de alimentos no mercado interno e a inflação acaba sempre sendo a grande vilã da insegurança alimentar. Se você acha que esse vídeo agregou conhecimento para você, então eu quero te convidar a apoiar esse canal, se inscrevendo, curtindo, comentando. A sua opinião é muito importante para o debate público e compartilhando mais essa aula. E até a próxima.